mostrar para o paraense o que é o agronegócio do Pará, a importância da agropecuária para o paraense, porque às vezes nós, aqui na capital, não nos apercebemos disso. Então nós convidamos para conversar conosco Daniel Freire, que é presidente nacional do sindicato, da Associação Brasileira dos Exportadores de Gado, de boi vivo. Daniel, estamos de volta. Você também é presidente do sindicato? Não, sou diretor do Sindicato da Carne do Pará. Ah, presidente. Sou diretor do sindicato. Que é sindicato da indústria da carne. Da indústria da carne, isso. Certo. Mas veja bem, a gente ouve tanta crítica porque a exportação, a indústria, há choque entre elas, essa coisa toda. E quem são os maiores exportadores de boi? Não, na realidade, Gil, bom, respondendo a sua pergunta, os exportadores de boi também são exportadores de carne. Inclusive tem uma grande indústria de São Paulo, que é o segundo maior exportador de carne do Brasil. Tem plantas no Uruguai, tem plantas em outros países. Também exporta gado vivo do Brasil e de outros países também. E tem outra empresa também que exporta gado vivo, exporta carne. E tem outras empresas que exportam grãos, exportam outros produtos agrícolas que exportam gado vivo também. Na realidade, não pode existir uma divergência, porque o que nós todos temos que buscar, a indústria frigorífica e exportadores de gado, é o desenvolvimento da pecuária. Isso é o que nós temos que buscar, porque o pecuarista, se ele for mal remunerado, ele sai da atividade, como você falou há pouco. Veja, hoje o pecuarista no estado do Pará, o estado do Pará é um estado continente, então as diversas áreas, vamos dizer, que você pode explorar com a pecuária ou a agricultura, elas são em lugares muitas vezes distantes, de difícil acesso. Então esses locais, você só tem condição de produzir boi, não existe outro. Imagina uma agricultura que você depende de estar na hora certa, no momento certo, atacando com um defensivo agrícola, com um fertilizante, com alguma coisa, ou a colheita tem que ser naquele exato momento, e você não tem logística. Você vê que o Pará, nós estamos agora num período de chuva, você sai dos municípios, você sai 10 quilômetros, você já não tem estradas favoráveis. Isso é um problema que nós temos que enfrentar, um problema da sociedade paraense que nós temos que todos enfrentar. Então, por exemplo, o pecuarista hoje, ele tem, vamos dizer, a oferta e está sendo os pecuaristas bem posicionados, que têm suas fazendas próximas às sedes dos municípios, eles estão sendo são abordados por produtores de dendê, produtores de eucalipto e também de agricultura. Isso é maravilhoso para o estado, porque isso gera uma outra opção e também gera uma outra fonte de renda para o pecuarista. Então o que acontece? Você vê, o Pará, Gil, na década de 70 importava carne de avião. Nossa memória, da década de 60, nossa memória é curta. O paraense não lembra que antigamente para você comer uma carne, você pagava uma fortuna. O boi do Pará, ele custava 20% mais caro que o de São Paulo. Hoje o boi do Pará, mesmo com a exportação de gado vivo, mesmo com o abate clandestino, mesmo com o abate certificado, e tem várias indústrias que chegaram, ele é mais barato do que a média nacional em 20%. Temos um gráfico aqui. Então, olha, o boi do Pará, ele ficou a média de 2012 em R$ 89,00. A média nacional, R$ 93,80, R$ 94,00, e São Paulo, R$ 97,00. Então você vê, esse movimento foi inverso. Então, se a gente não valorizar o boi do Pará, o que vai acontecer? O pecuarista, ele vai sair do ramo. E se ele sair do ramo, isso cai o PIB do estado e o próprio povo do Pará vai ser obrigado a voltar como era antes para não consumir carne. Então, o que acontece? Se você pagar e remunerar o pecuarista, ele vai tecnificar a produção. Então, é por isso que eu digo, o gado vivo é um nicho de mercado. É uma iguaria, né? É uma iguaria. Ele é um produto mais caro do que a carne.
quando você exporta, ele custa muito mais caro, primeiro pela logística. Ele é um produto bem mais caro do que a carne. E então, o país que compra esse produto, ele está disposto a pagar mais caro. Eles querem o que nós chamamos aqui carne verde. Né? Carne fresca. Que a gente chama de carne verde. Carne verde, Carne fresca. Por quê? Você imagina lá no Oriente Médio o sujeito fazer um quilo cru de carne congelada. Porque a exportação brasileira, 90 e tantos % é de carne congelada. Não seria diferente porque é um produto perecível. Então, quando você congela, você tem um prazo de validade maior. Então, o que acontece? O boi vivo é um produto mais caro, é um nicho de mercado no mundo que é inelástico. Infelizmente, até gostaria que fosse, vamos dizer, de abrangência. Mas não é, ele é inelástico. Se observar aí o gráfico, ele fica aí no mundo inteiro de 4 a 5 milhões de cabeças por ano. E no Brasil nós estamos falando isso de gado, bovino. Não estamos falando de carneiro. O Brasil não tem carneiro, não tem ovino. Mas o gado bovino, o estado do Pará, então isso deve ficar em torno de 300 a 400 mil cabeças no máximo ano, infelizmente. Mas é o que é. Mas isso, Gil, ajuda o pecuarista a sobreviver e a se manter no negócio e a investir. E uma coisa importante, se você não remunerar o pecuarista, ele não tem condição de comprar fertilizante. Se ele não comprar fertilizante para manter a fertilidade do solo, a produtividade do solo da fazenda dele, ele vai entrar na floresta e vai virar desmatador. E é o que ninguém quer. E graças a Deus o Pará tem dado um exemplo para o Brasil e para o mundo. Porque eu tenho números aqui, Daniel, que diz o seguinte, que 74% do território paraense é preservado, é assim. Preservado. Então essa fama de desmatador, como é que alguém pode ser desmatador se só 26% da floresta foi utilizada para cidade, criar cidade, agricultura, pasto e mineração? Não existe isso, né? Mas, uma forma que nós pegamos. Mas veja bem, isso é porque nós não soubemos nos vender. Mas o presidente da Federação de Agricultura do Estado do Pará, ele foi muito feliz quando começou essas organizações não governamentais a bater no Estado do Pará. Ele foi o primeiro, o presidente Carlos Xavier, que disse: olha, nós não precisamos mais derrubar nenhuma árvore. Então eles têm o projeto Preservar lá, na FAEP, e que é interessante, que é de desmatamento zero. Isso é uma coisa importante. E depois disso aí vieram outros movimentos. Agora o governo do Estado está com o movimento Municípios Verdes. Nós, exportadores de gado, somos parceiros do Ministério Público Federal hoje, no intuito de não comprar gado de propriedades rurais que tenham problema com o Ministério do Meio Ambiente ou com o Ministério do Trabalho. Trabalho escravo. Então, ou seja, nós hoje somos agentes do governo de fiscalização. Então, nós assinamos um termo de ajuste de conduta e fiscalizamos. Não compramos. Então, o produtor que desmatou, tem problema trabalhista, ele só coloca o produto dele, aí é que está o grande problema para todos nós, que é o abate clandestino, que infelizmente o Brasil ainda existe e no Pará ainda existe. Nós temos números aqui de 2009, que foi um documento feito pela Depará, ela que fala da ordem de 648 mil cabeças do abate clandestino. Em 2006. Não, em 2009, desculpa, aqui ó, 2009. 2009 é a previsão. Crescimento de 20% com relação a 2006. Vou mostrar aqui. De janeiro a dezembro de 2006, é o azul, 540 mil cabeças. Que o abate clandestino... E 2009, 648 mil. Isso foram dados divulgados pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Então isso é o que nós temos que buscar. O abate clandestino é o quê? O não certificado, sem nota? Não certificado, sem nota, sem nenhum tipo de fiscalização ou de regulamentação dos órgãos públicos. E vem cá, e se o boi estiver doente nesse abate clandestino? É um problema. Esse é um grande problema. Isso aí, saúde, né? Isso as feiras, eu acho que todo consumidor deveria ir buscar, perguntar no açougueiro. Supermercado não tem problema, supermercado não compra carne que não seja certificada, é difícil você encontrar, mas o açougueiro, a feira, você tem que buscar e perguntar a ele: amigo, você comprou essa carne, cadê cadê o carimbo do Ministério da Agricultura?
que é um documento, é um carimbo do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, ou estadual ou municipal. Então, um dos três tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Então, isso é uma coisa importante. Isso sim é um problema de saúde pública e um problema real para o Brasil e para o Estado. Ô Daniel, antes de nós entrarmos na exportação para outros estados, o povo que não conhece a pecuária, tem 20 milhões de cabeças, a gente vai comendo, acabou o boi. Não. Desses 20 milhões de cabeças, é por isso que eu falo, são recursos renováveis. Diferentemente do minério, que você cava um buracão, está lá o buraco cavado, ficou o buraco, depois não nasce mais minério ali. Eu não tenho nem conhecimento de quantos milhões de anos foi necessário para fazer a jazida maravilhosa que o Estado do Pará tem. Mas o boi é diferente, você vê. Na década de 70, o Pará importava carne. E hoje o Pará exporta carne e exporta gado vivo. Então, você vê, dos 20 milhões de cabeças, existe uma palavra chamada desfrute. É do rebanho que você tem, que anualmente você pode destacar para a comercialização. Então, o que ele repõe? Porque o que acontece? Você Quanto % do rebanho do Pará, vamos dizer assim, pode ser abatido ou comercializado? Você tem 20 milhões de cabeças, a média nacional é de 22%. Parece que a média do Pará, esse número eu posso certificar depois, mas se não me engano está em 20% a 21%. Então, teoricamente, você teria 4 milhões e 200 mil cabeças para negociar ano. Vejam, o abate certificado do estado do Pará hoje está em torno de 2 milhões Chega a 2 milhões? 2 milhões e 200 mil cabeças, o abate certificado. Você tem aí a exportação de gado vivo em torno de 400 mil cabeças. Você tem um abate clandestino em torno de 700 mil cabeças. E aí você ainda tem um excedente. Por isso explica, Gil, o preço da arroba do Pará ser tão baixo em relação ao Brasil. Então, o paraense, ele pode-se dizer que o preço do boi que existe, é produzido no Pará, ele é baixo. Então, o que a gente não pode fazer, e nós não podemos cair nessa mediocridade, nós falamos muito isso, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque se nós matarmos o nosso principal parceiro, que é o pecuarista, nós estamos matando a nós mesmos. Só que a nossa morte é um pouco mais lenta e anunciada. Então, nós temos que trazer, e a nossa responsabilidade como associação e como comerciante, é buscar cada vez mais mercado, e o pecuarista tem que ter a responsabilidade também de aumentar a produtividade e principalmente zelar pela sanidade do animal. Então, a qualidade tem que ser levada em consideração. Porque com qualidade, Gil, a gente abraça o mundo. Eu não tenho dúvida, Gil, que o futuro do Pará é colocar a nossa carne, e esse é o nosso sonho, nossa carne e o nosso gado vivo nos melhores mercados do mundo. Agora, Daniel, eu não vou no intervalo comercial, mas eu deixo uma pergunta no ar para responder no próximo bloco. O Pará, antes do surgimento, depois da produção do rebanho e antes do surgimento da exportação para o mercado internacional, o Pará tem sido um tradicional exportador de boi para os outros estados da federação. Vamos ao intervalo comercial. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, há mais de 36 anos, transformando conhecimento em atitude, Sindicom, Sindicato da Habitação, Colare, Móveis de Escritório, o Bom Gosto de Móveis de Escritório, na Benjamin, esquina Gentil Bittencourt, e Ótica Universa, quem cuida bem do seu olho no Belém. Vamos ao intervalo, voltamos já já.